Salve, salve nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez, Jesus flamenguista. Se você também é flamenguista, já chega sentando o dedo no like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, que aqui é bate-papo, conversa de torcedor para torcedor. E olha só, Bruno Henrique foi absolvido. Isso aí vai dar pano para manga. Não porque a absolvição dele não tenha sido embasado em algo de fato que a gente pode chamar de algo que está dentro da legislação, está dentro da lei. Só que quem é clubista certamente vai ficar indignado, indignada com isso. Vai dizer que o Flamengo conseguiu burlar a lei, vai dizer que o STJD está comprado, vai dizer que o Flamengo é favorecido e tudo mais. Inclusive, a imprensa, não sei se a imprensa vai fazer isso, porque a imprensa ela tem que ter um certo cuidado ao falar certas coisas. Apesar de a gente percebe que jornalistas, principalmente clubistas, não estão nem aí, e na verdade, eles estão inclusive até, vamos dizer assim, amostradinhos demais, pro meu gosto. Um exemplo é o PVC. PVC recentemente surtou, dizendo que pagava os 100 mil de multa do Bruno Henrique. Ah, é 100 mil, pago no débito. Ele surtando durante um programa do UOL, né, que ele é jornalista do UOL. Surtou legal, PVC, que é conhecidamente palmeirense. Então ele surtou com isso, com essa possibilidade. E hoje foi confirmado que, de fato, o Bruno Henrique acabou sendo absolvido da acusação, a acusação dele que era a respeito de manipulação de jogos. Só que, se você for avaliar bem, não vou aqui analisar nem falar isso, você pode pesquisar mais assuntos com pessoas mais especializadas, aqui só dando aquela pincelada no assunto. Se você for pegar o que realmente aconteceu, foi uma conversa do Bruno Henrique com algum parente dele, sei lá o que era dele, irmão dele, primo dele, sei lá o que era, perguntando quando que ele ia tomar um cartão amarelo, porque ele já tinha 2 cartões amarelos. E é prática, todo mundo sabe disso. No próprio último jogo, inclusive, do Flamengo, como o Arrascaeta vai ficar de fora do próximo jogo contra o Sport Recife, no jogo contra o Santos, ele forçou o terceiro cartão amarelo. Ele puxou a camisa, se eu não estou enganado, agarrou o jogador do Santos para tomar o terceiro cartão amarelo e ficar fora do próximo jogo contra a equipe do Sport. Por quê? Porque ele vai estar na data FIFA jogando pelo Uruguai, então não faz sentido ele ficar. Porque senão ele ia tomar um outro jogo que poderia, no final da temporada, piorar a situação. Então, já que faltava um cartão para ele ser suspenso, ele tomou o terceiro contra a equipe do Santos para poder estar disponível para jogar contra a equipe de esporte. Então isso é natural, isso sempre acontece. No Flamengo isso é programado. Inclusive, salvo engano, a defesa do Flamengo conseguiu montar, de acordo com essa situação, montou isso, colocou o seguinte: isso é prática do Flamengo, o Flamengo de fato ele faz isso, ele faz essa questão dos cartões, ele geralmente programa cartões para serem tomados, para suspensões aí dos jogadores, e já estava programado e previsto. Então isso não é nenhum esquema, isso aí o próprio Flamengo ele cria o artifício para o jogador tomar o terceiro cartão amarelo para poder seguir a temporada em jogos estratégicos, não ter o jogador suspenso. Então, assim, basicamente foi isso. Conseguiram comprovar que foi esse o caso. Então, aí, final das contas, né, o próprio André Rizek fala sobre isso. Como não tinha nenhum tipo, e não tem nenhum tipo de artigo na Justiça Desportiva dizendo que o jogador não prestar, né, vamos dizer assim, informações privilegiadas, então não tem o que fazer com o Bruno Henrique. Para não ficar de graça, deu a multa de 100 mil, aplicou um artigo genérico que está lá na lei, enfim. Enfim, colocou um artigo genérico lá, aplicou uma multa e acabou. E é isso. Então, assim, isso aí, pra quem é clubista, virou um escândalo. Se você é clubista, coloca no comentário, mas por favor, com respeito, tá? Você tem direito de sua opinião, achar que tá errado, que o Flamengo tá roubando, que, enfim, você tem direito de sua opinião. Agora, o que eu peço que você faça é que você coloque respeitosamente o seu ponto de vista. Se você é flamenguista, coloca nos comentários também o que você acha dessa situação. Mas basicamente é isso. Não adianta espernear, reclamar, gritar, chorar, xingar. Não adianta. É isso que aconteceu, e é isso. Não tem favorecimento, ele não ganhou dinheiro, não foi comprovado que foi um esquema de favorecimento. Pagou aqui a tela do computador e ficou escuro. Não tem como provar isso, porque de fato isso não aconteceu. Não é esse o caso. Então,
Afinal das contas, Bruno Henrique está absolvido. Tranquilo. Termina a temporada, Campeonato Brasileiro e, consequentemente, também Libertadores, porque havia um temor que, se fosse comprovado que ele estava envolvido em esquema de aposta, ele ficaria de fora também ali, automaticamente, da final da Libertadores, porque certamente é uma situação que tem que ser repassada aí para a Conmebol, e a Conmebol tomar providência, porque isso é uma situação mais grave, seria mais grave. Aí o pessoal quer associar o que aconteceu há um tempo atrás com alguns jogadores, confessaram que participaram de esquema de aposta para ganhar dinheiro, enfim, totalmente diferente, outra situação totalmente diferente. Não tem nem comparação. Mas aí, a mídia de modo geral, mas principalmente agora, a mídia alternativa vai tentar vender essa ideia de que houve ali, o Flamengo conseguiu no tapetinho ali, o Flamengo conseguiu. Pessoal, não tem, assim, se aconteceu, que não aconteceu, pelo que foi apurado não aconteceu, não teria como provar que o Bruno Henrique foi beneficiado, porque não há benefício. E o que aconteceu do cartão amarelo também não foi decisão do Bruno Henrique, foi decisão do próprio Flamengo, salvo engano, tá, pessoal? Se estiver errado aqui, me perdoe na informação, mas foi decisão do próprio Flamengo de que ele tomasse o cartão amarelo no jogo contra o Santos, o que de fato ocorreu, aconteceu. Então não tem nada que dizer aí que houve benefício por conta, não, nada disso. Não tem como comprovar e ficou absolvido. E aí, quem estiver reclamando, quem achar ruim aí, que tire aí as calças, né, como o pessoal diz, pela cabeça, porque Bruno Henrique está absolvido. E, dito isso, se tudo correr bem, com fé em Deus vai correr bem, ele estará disponível para todos os restantes jogos do Campeonato Brasileiro e lá na grande final, dia 29, contra o Palmeiras. E é isso que o Palmeiras morre de medo. Inclusive, a Lila Pereira deu o showzinho dela antes de ontem, salvo engano aí, dizendo que é absurdo, que ele não era julgado nunca, e estava demorando. Eu até vi um canal que eu acompanho muito, que é o canal do William Godoy, ele falou sobre esse assunto. Ele falou, olha, em 2000 e não lembro agora, se é 2015, ele falou o ano lá, o Dudu, à época jogador do Palmeiras, agrediu o árbitro, se não me engano foi o Rafael Claus, e foi condenado. Né? Foi condenado assim, olha só, ele foi condenado e foi reduzir a pena dele, que era para ser 6 meses, se eu não estou enganado, aí de para ele ser afastado, ficou por 6 jogos. Detalhe importante, isso aconteceu em julho do ano que ele foi julgado. E ele só foi julgado, se eu não estou enganado, em outubro, novembro desse mesmo ano, final desse ano. Ou seja, pessoal, aconteceu isso com o Palmeiras, mas a galera tem memória curta. O que me chama a atenção é que o próprio Paulo Vinícius Coelho tem memória curta. O PVC, que é o cara que tem memória boa, que conta a história do futebol, aí ele colocou lá uma publicação que a STJD estava entrando e ia ser um dos maiores, não lembro agora a expressão que ele usou lá, se era o maior vexame, protagonizando o maior vexame, não lembro muito bem o que é. Mas tipo assim, a desconfiança, algo do tipo, não lembro agora exatamente. Sei que ele não lembro agora qual foi a matéria que ele colocou, mas ele colocou, tipo assim, que ia protagonizar uma coisa vergonhosa, mas não sei, não lembro bem o que ele falou. Mas foi uma coisa escandalosa, tipo escândalo. Tipo isso. Mas ele é bom de memória, como ele costuma ser, para trazer jogos milenares, que aconteceu não sei quando e não sei o que lá. Curiosamente, não lembrou que o fato ocorreu no Palmeiras, o time dele, do coração, ocorreu um fato semelhante, e o STJD demorou um tempão para julgar, e quando julgou, diminuiu, reduziu a pena do Dudu. Então, assim, aquela história, o que convém a essa galera vai lá e comenta, essa galera vai lá e discorda ou concorda, o que convém, certo? Porque se realmente as pessoas fossem sérias como deveriam ser, como, as pessoas pedem, que futebol tem que todo mundo se unir pelo futebol. Mas na hora desse tipo de coisa aí, a pessoa é clubista, começa a falar besteira, como a própria Lila falou. Inclusive, Vitor Roque, se não estou enganado, está para ser julgado, mas tem civil já não foi julgado ainda o caso dele. Ele foi ali denunciado, né, por um caso ali, uma situação polêmica de uma foto que ele postou o, sobre o final do jogo ali contra o São Paulo. Não vou falar que é a palavra que pode ser que o YouTube me puna, né, porque é uma palavra ali que leva a uma situação que pode, né, trazer transtornos aí pro canal, mas ele foi ali julgado, ele foi denunciado por isso e ainda não foi julgado. Assim, agora está sendo julgado, não sabemos, não sei ainda nesse momento qual vai ser o veredito, mas aí ela não falou sobre isso. Ele também estava ali esperando ser julgado e ela não comentou sobre isso. E logo, logo,
Ironia ou não, eu acho que a própria STJD, pra tentar dar uma forçada, já que ela quis cutucar, não, espera aí, vamos pegar aqui logo o caso do Vitor Roque e vamos julgar também, já que ela quer julgamento, vamos julgar esse negócio, ponto. E aí, tá sendo julgado também o caso do Vitor Roque. Mas enfim, a verdade é que o Bruno Henrique está à disposição do Flamengo até o final da temporada, né, o Campeonato Brasileiro, e também está para Libertadores também, dia 29, um grande jogo dessa grande final. E você, flamenguista, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal. É importante fortalecer aqui esse canal que é de torcedor para torcedor, Jesus Flamenguista.